No primeiro Reconstruindo da Pestap, vamos refazer a capa do jornal Gazeta do Povo, da época dos protestos de junho de 2013. Para refazer essa capa junto com a gente, você vai precisar do software do InDesign e do Photoshop. O InDesign você vai utilizar para a montagem do tabloide, a diagramação em si, e o Photoshop você vai utilizar para o tratamento de imagens e para realizar a parte de aquarela. Bom, primeiro passo é você criar o documento novo. O InDesign ele proporciona já a medida do tabloide, que isso já ajuda bastante. O ideal, sempre quando você está reproduzindo uma capa ou uma montagem, ou tenta fazer algo semelhante, é você importar essa imagem e colocá-la ao lado, para que você possa ter noções de espaço e dimensão. Para importar a imagem, um atalho bem legal é o Ctrl D, que com esse atalho você não precisa estar recorrendo aos comandos na parte superior do software. Você pode simplesmente ir tocando sua diagramação sem estar tendo que pará-la. Vamos puxar a imagem do Jornal da Gazeta do Povo. Sempre quando você for aumentar uma imagem, sempre use o atalho Ctrl Shift. Assim você pode sempre aumentar a imagem proporcionalmente sem achatá-la, sem danificá-la. Bom, eu selecionei as imagens que foram utilizadas aqui para que a gente possa fazer algo bem próximo ou mais ou menos próximo do que está proposto aqui na capa. O primeiro passo é você escrever essa palavra Brasil, e essa composição eles querem um novo, para que você possa ter noção do tamanho que você vai precisar montar a aquarela. Vamos procurar uma fonte que seja próxima a essa que eles utilizaram aqui. Para procurar fontes, para não ter que ficar testando e recorrendo sempre a essa barra, você pode só selecionar o conjunto de letras que você quer modificar, clicar na barrinha de fontes e clicando com a setinha do teclado para baixo. Ele automaticamente vai te dando todas as opções de fontes que você tem instalado no seu computador. Para aumentar e diminuir um conjunto de letras ou um título, nem sempre esse recurso aqui é o ideal, porque ele vai até o tamanho 72 e você tem que ficar modificando o tamanho, colocando, eu quero 120 pontos na minha fonte. Com o Ctrl Shift, você pode aumentar e diminuir o seu conjunto de letras.
do tamanho proporcional para a tua página. Vamos apertar um pouquinho essa fonte para ela ficar um pouco mais juntinha. A palavra Brasil, vamos procurar uma fonte serifada que seja bem próxima da que eles utilizaram. Essa óptima tá bem legal. Tá bem próxima. Vamos diminuir um pouquinho mais esse. Eles querem um novo. Tá em 66. Vou deixar em 40. Para que dê um tamanho legal. Um recurso bem bacana para você alinhar elementos, tipos, fontes, tanto à esquerda, à direita ou centralizar, é esse conjunto de alinhamento aqui, ou ele pode aparecer nessa região também do InDesign. Você pode também abrir pela Window, em Objetos, daí a opção de alinhamento. Esse recurso é muito bom porque ele deixa exatamente o objeto alinhado, independente da posição que ele esteja. Vou subir um pouquinho o Brasil. Aqui a gente tem que deixar um espaço um pouquinho maior, porque nós vamos ter entrada de fotos. Então vamos agrupar. Para agrupar, usem o Ctrl G, que ele vai agrupar todos os elementos que você vai ter selecionado. Acho que esse espaço é suficiente para nós começarmos a nossa montagem. Deixa eu salvar o arquivo. Agora vamos utilizar o Photoshop para fazer a aquarela. Na ferramenta Conta-Gotas, que normalmente vem acionado Conta-Gotas no InDesign, você clicando e segurando o seu clique no elemento, você vai encontrar a régua, que é uma ferramenta muito eficiente para você tirar as medidas. Você vai fazer o traço, medir. Nessa parte aqui, mostra a altura e a largura do seu elemento. No caso, o nosso. Um detalhe, aqui está mostrando em picas a nossa medida. Para a gente modificar ela, vamos aqui na nossa régua geral, clicamos com o botão direito e modificamos para centímetros. Aí nós temos uma medida mais real. A medida que nós temos é de 23 centímetros para a palavra Brasil. Então vamos no Photoshop, abrimos um novo documento. Aqui, sempre quando vocês forem trabalhar com textura e precisam que ela seja sem fundo, selecione a opção transparente. Nós temos a branco, a com cor e a transparente. Aqui nós também precisamos modificar as medidas para centímetros. Aqui. Brasil amarelo. Após o nosso documento criado, vamos selecionar a ferramenta Pincel, que está logo acima do carimbo. Dentro da ferramenta Pincel, nós temos as opções de brushes.
vamos selecionar um brush que seja próximo do aquarelado. Esses brushes que não tem uma textura, que não simulam uma textura, eles não são ideal para trabalhar com aquarela. Os ideais são esses últimos aqui, da última fileira, que dão uma textura melhor. Para esse trabalho, nós vamos escolher esse aqui. Sempre antes de você começar a mexer com a aquarela e com os brushes, deem uma olhada na opacidade que você está trabalhando. Se você quer uma coisa 100% nítida, você coloca a opacidade em 100%. No caso, nós precisamos ter esse efeito, que ele não tem transparência. Então, ela deve permanecer 100% em todo o processo. Antes de começar, vamos selecionar a cor. Vamos selecionar o amarelo Brasil, que é 100% de yellow mesmo. Sempre observar que a composição para o impresso deve ser em CMYK, nunca em RGB. Para fazer o traço, posicione firmemente o seu braço ou pulso em uma região firme. Mais ou menos a espessura que a gente precisa é essa. Só que o nosso traço ele é mais reto, então vamos fazer ele sem curvatura. Mas para outros materiais que você estiver utilizando com a aquarela, simulando a aquarela, você pode utilizar fazendo curvas, fixando o seu pulso numa região fixa. Ctrl Z. Nós precisamos de uma linha mais retilínea, como se fosse um traço no rosto. Vamos salvar. Brasil amarelo. Salvando. Ok. A gente também tem essa opção aqui de cortar, para não ficar muito grande o fundo. Vamos salvar de novo. Vamos dar Ctrl D. Brasil amarelo. Vamos utilizar o Ctrl e o colchete virado para a direita para passar a aquarela para baixo. E o Ctrl e o colchete virado para a esquerda para colocar o V e o L Agora vamos refazer a aquarela verde. Vamos fechar essa. Novo documento. Brasil verde. 100 centímetros. Confirmando transparência. Ok. Vamos mudar a nossa cor. Um verde bandeira. Vamos colocar.
mais um pouco para ficar mais bandeira. Aqui. Selecionamos sua ferramenta pincel. Quando você já trabalha com um brush, ele já fica pré-selecionado na sua seleção do Photoshop. Vamos olhar novamente. Fizemos um traço inicial. Para aumentar o brush, você pode clicar no colchete virado para a esquerda, que ele aumenta. Para diminuir o brush, você clica no colchete virado para a direita no seu teclado. Vamos salvar. Ok. Vamos cortar para não ficar aquela sobra. Vamos importar Brasil Verde. Essa aquarela, nós podemos clicar com o E, selecionar com a setinha preta, ela, clicar com o elemento E, que ele proporciona a inclinação de graus. Vamos começar a posicionar as imagens, lembrando que, aumentando ou diminuindo a imagem sempre com Ctrl e Shift, vamos selecionar todos os elementos, diminuí-los só um pouquinho, e vamos centralizá-los na página. Quando você está fazendo uma diagramação que ela é meio assimétrica, que ela é toda alinhadinha, você pode apertar o comando Ctrl U, que ele vai te proporcionar essas linhas verdes, que olha, eu mexo o elemento e ele me mostra o alinhamento de cada elemento da página.
Agora nós vamos fazer o alinhamento dessas fotos. Vamos tirar nosso elemento para a gente ficar com a área livre para trabalhar. Vamos aumentar um pouquinho. Nós podemos puxar guias da régua geral para nos ajudar no alinhamento. Agora nós vamos utilizar novamente as ferramentas de alinhamento para poder deixar um espaço igual entre as fotos. Vamos modificar aqui para milímetros, que é uma medida melhor de se trabalhar dentro do InDesign. Vamos colocar 4 milímetros entre cada elemento.
Vamos voltar com o nosso elemento para o meio da página. Vamos simular um texto para esse texto central aqui, para essa região central da página. Ctrl+C, Ctrl+V. Colocar a time especificada. Vamos dividir em duas colunas, como está proposto. Vamos fazer a demarcação de fios aqui. Vamos achar uma fonte parecida com a logo do jornal.
Vamos condensar ela um pouco. O ideal é que, quando a composição de capas já utiliza uma aquarela, já utiliza uma grande quantidade de fotos, as outras chamadas sejam bem leves, como a composição que eles fizeram aqui. Algo bem leve, só uma fotografia, o selo do Paraná aqui mesmo, previsão do tempo bem pequena, algo bem simples, porque você já tem um conjunto de elementos que chama bastante a atenção do leitor. Então, se você quer que ele olhe diretamente para esses elementos aqui, então você não pode ter briga de outros elementos em volta dele. Essa foi a dica do Reconstruindo da Pestap. Muito obrigada!